O som da notificação no meu telemóvel às 2h47 da manhã não era incomum. O que era incomum foi ver o saldo da nossa conta poupança conjunta mostrar um grande e gordo zero. Sentei-me na cama, o coração a martelar contra as costelas como se quisesse escapar. A luz azul do ecrã do telemóvel parecia fria contra o meu rosto enquanto atualizava a aplicação do banco 3 vezes, na esperança de que fosse algum tipo de falha. Mas não. 47 mil dólares. Desaparecidos. Amor, murmurei para o homem que dormia ao meu lado. O homem com quem partilhava a cama há 6 anos. O homem em quem confiei cada cêntimo que ganhei. Marcos, acorda. Ele mexeu-se, murmurando algo sobre estresse no trabalho, mas quando lhe mostrei o ecrã do telemóvel, os olhos abriram-se com uma alerta que me disse tudo o que precisava de saber. Ah, isso, disse ele, passando a mão pelo cabelo despenteado. Não foi o que aconteceu ou isso é impossível. Apenas isso. O meu estômago caiu num abismo escuro que nem sabia que existia dentro de mim. O que queres dizer com isso? A minha voz saiu mais firme do que eu sentia, o que surpreendeu os dois. Marcos sentou-se de repente, com ar de criança apanhada com chocolate na cara. Olha, Raquel, eu posso explicar. Explicar o quê? Explicar como todas as nossas poupanças de uma vida desapareceram no ar. Ele ficou calado por um momento, e nesse silêncio ouvi o som do meu mundo a estalar. Sabes aquele momento em que percebes que a pessoa que mais amas te tem mentido? Não é dramático como nos filmes. É silencioso. Devastador. Como descobrir que o chão debaixo dos teus pés nunca esteve realmente lá. Investiu, disse ele finalmente, a voz mal acima de um sussurro. Tu o quê? Havia uma oportunidade. O meu primo Derek tinha um negócio e precisava de capital. Prometeu retorno triplo em 6 meses. Raquel, eu pensei que estava a garantir o nosso futuro. Fitei-o. Este homem com quem construí sonhos. E senti algo mudar dentro de mim. Algo frio e calculista que nunca tinha sentido antes. Sem me dizeres. Sabia que ias preocupar-te. Sabia que ias pensar demais. Ia surpreender-te quando o dinheiro voltasse com juros. A audácia. A pura, deslumbrante audácia. E o Derek? Onde está o Derek agora? O silêncio do Marcos estendeu-se entre nós como um abismo. Ele não atende às minhas chamadas, admitiu. Ri-me. Ri-me mesmo. Não porque fosse engraçado, mas porque a alternativa era gritar. E eu ainda não estava pronta para lhe dar a satisfação de me ver quebrar. Então deixa ver se percebi bem, disse eu, a minha voz a assumir um tom estranhamente calmo que parecia incomodá-lo. Pegaste em 47 mil dólares. Dinheiro que eu poupei a fazer turnos duplos no hospital, dinheiro da herança da minha avó, dinheiro que íamos usar para o nosso casamento no próximo ano, e deste ao teu primo Derek, que agora te está a evitar. Não é bem assim. É exatamente assim. Levantei-me de repente, a sentir-me muito clara sobre tudo. E fizeste isso sem me perguntar, sem me dizer, sem sequer considerar que talvez, só talvez, eu merecesse uma palavra a dizer sobre o que acontece ao meu próprio dinheiro. Nosso dinheiro, corrigiu ele. E juro que vi vermelho. Nosso dinheiro, Marcos. Eu pus 32 mil nessa conta. Tu puseste 15 mil. Mas sim, vamos chamar-lhe nosso dinheiro, que tu decidiste, sozinho, apostar. Na manhã seguinte, liguei a dizer que estava doente no trabalho. Não porque estivesse fisicamente doente, mas porque precisava de tempo para processar o que acabará de acontecer. Sentei-me à mesa da cozinha com o meu portátil, a analisar metodicamente as nossas finanças, as nossas contas conjuntas, os nossos cartões de crédito partilhados. Foi então que encontrei outras retiradas. Pequenas, ao longo dos últimos 8 meses. 500 aqui, 1000 ali. Todas transações que eu nunca autorizei. Todas da nossa conta corrente conjunta. O meu planeamento cuidadoso, o meu controlo das refeições, os cupons que recortava. Andava a perguntar-me por que razão nunca parecíamos ter tanto dinheiro quanto eu calculava que devíamos ter. Agora sabia por quê. Marcos andava a tirar dinheiro há meses. Provavelmente a financiar a pesquisa de investimento ou qualquer fantasia em que estivesse a viver. Os 47 mil não foram um erro de julgamento pontual. Foram o gran finale de uma traição de vários meses.
Quando ele chegou à casa do trabalho nessa noite, eu ainda estava sentada à mesa da cozinha, rodeada de extratos bancários e folhas impressas. Raquel, sei que estás chateada, mas podemos resolver isto. Vou falar com o Derek outra vez. Talvez envolver um advogado. Há quanto tempo andas a tirar dinheiro das nossas contas sem me dizer? Ele ficou paralisado à porta, a mala do trabalho ainda pendurada no ombro. A conta corrente, Marcos. Encontrei os levantamentos. 8 meses de transações não autorizadas. Observei o rosto dele passar de surpresa à negação e, finalmente, à resignação. Ia devolver o dinheiro, disse ele, fracamente. Com que dinheiro? O dinheiro que deste ao Derek. O dinheiro que desapareceu para sempre. Essa noite, deitada na cama ao lado de um homem que de repente parecia um estranho, tomei uma decisão. Não ia chorar. Não ia implorar. Não ia suplicar para que ele consertasse o que tinha destruído. Ia consertar eu mesma. E o Marcos não fazia ideia do que acabará de libertar. Os dias seguintes revelaram a verdadeira dimensão do que o Marcos tinha feito conosco. Comigo. Tirei um dia pessoal e passei-o no banco, a falar com a nossa consultora financeira, a pedir históricos detalhados de transações e a montar, lentamente, o puzzle da minha própria destruição financeira. Não era só o Derek. Não era só um mau investimento. O Marcos vivia uma vida dupla há quase um ano, e eu tinha sido demasiado confiante, demasiado ocupada, demasiado apaixonada para notar. A consultora financeira, a senhora Patterson, olhou para mim com aquele tipo de pena reservada às vítimas de acidentes de carro. Senhora Shen, tenho de lhe perguntar. Tinha conhecimento de que o seu noivo abriu uma linha de crédito separada, usando os vossos bens conjuntos como garantia? As minhas mãos ficaram dormentes. Ele fez o quê? Há 3 meses. Uma linha de crédito de $15.000. Está atualmente esgotada. Fitei a papelada que ela deslizou pela secretária. Lá estava minha assinatura, ou algo que se parecia incrivelmente com ela. Autorizar o Marcos a usar os nossos bens como garantia de uma dívida a qual nunca tinha consentido. Essa não é a minha assinatura, disse baixinho. A senhora Patterson inclinou-se para a frente. Está a dizer que essa assinatura foi falsificada? A sala parecia girar. Preciso de ver tudo. Tudo o que ele fez com as nossas contas, os nossos bens, o nosso crédito. Tudo. O que aprendi nas 2 horas seguintes mudou tudo o que pensava saber sobre o homem com quem ia casar. A linha de crédito era só o início. O Marcos também tinha aberto 2 cartões de crédito em meu nome, usando meu excelente histórico de crédito para garantir limites altos, que esgotou rapidamente. Roupas de marca. Jantares caros. Fins de semana que ele dizia serem conferências de trabalho. Tudo cobrado a cartões que eu nem sabia que existiam. A dívida total em seu nome é aproximadamente $28.000, disse a senhora Patterson suavemente. E isso sem contar com a linha de crédito. Fiz as contas na cabeça. 47.000 das poupanças, mais 28.000 em dívida fraudulenta, mais os 15.000 da linha de crédito. O Marcos custou-me $90.000. Mas era mais do que dinheiro. Mais do que números no ecrã. Ele destruiu o meu crédito. Usou a minha identidade para financiar um estilo de vida com o qual eu nunca tinha concordado. Olhou-me nos olhos todas as manhãs, beijou-me de despedida e continuou, sistematicamente, a arruinar o meu futuro financeiro. Quando cheguei a casa nessa noite, o Marcos estava no sofá, a agir como se nada tivesse mudado, como se não tivesse acabado de virar a minha vida de pernas para o ar. Como correu o trabalho? Perguntou, sem sequer levantar os olhos do telemóvel. Fui ao banco hoje, disse eu, pousando a mala com uma calma deliberada. Ele olhou para cima, e vi o medo brilhar-lhe no rosto. Raquel, eu posso explicar. Os cartões de crédito, Marcos. Aqueles que abriste em meu nome. O rosto dele ficou pálido. Como é que descobri que o meu crédito está arruinado? Como é que descobri que, aparentemente, tenho $28.000 de dívida por compras que nunca fiz? A minha voz estava a subir, mas controlei-me. Não ia perder o controlo. Ainda não. Ia contar-te. Quando? Depois de nos casarmos, quando se tornasse legalmente complicado separar as nossas finanças.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. É isso, não é? Continuei, as peças a encaixarem-se. Esta pressa com o casamento, a insistência nas contas conjuntas, a vontade de casar no registro em vez de fazermos uma cerimônia grande. Estavas a planear prender-me legalmente antes que eu descobrisse o que fizeste. O Marcos levantou-se, com as mãos erguidas num gesto apaziguador. Raquel, estás a ser paranoica. Estou. Então explica a assinatura na autorização da linha de crédito. Explica como meu nome aparece em documentos que nunca assinei. Ele não conseguiu encarar-me. Falsificaste a minha assinatura, disse eu. E ao dizê-lo em voz alta, tornou-se real de uma forma que ver no papel não tinha sido. Cometeste fraude. Usando a minha identidade. Não é fraude se estamos noivos. É absolutamente fraude, estalei. A minha compostura finalmente a ceder. Estarmos noivos não te dá o direito de me roubares. Nessa noite, não consegui dormir. Fiquei deitada, a ouvir o Marcos respirar, e senti que estava a partilhar o espaço com um criminoso. O que, tecnicamente, era verdade. O homem que eu amava, o homem em quem confiei com o meu coração e o meu futuro, tinha me roubado por completo. E o pior, parecia achar que tinha direito a isso. Na manhã seguinte, enquanto Marcos estava no trabalho, comecei a fazer telefonemas. Primeiro, para um advogado especializado em fraude financeira. Depois, para as empresas de cartões de crédito, para contestar as contas fraudulentas. Depois, para o banco, para congelar as nossas contas conjuntas e retirar o acesso do Marcos a tudo que tivesse o meu nome. Mas não parei por aí. Liguei para o local de trabalho do Marcos e pedi para falar com o supervisor dele. Queria saber sobre essas conferências de trabalho às quais ele dizia que ia. O senhor Rodrigues não viaja em serviço há mais de 6 meses, disse o supervisor. Não temos orçamento para conferências este ano. Então onde é que ele andava? O que andava a fazer com o meu dinheiro? Passei a tarde a agir como detetive, a vasculhar as coisas do Marcos com a precisão metódica de quem finalmente percebeu que vive com um mentiroso. Na gaveta das meias, encontrei talões de pagamento. Refeições caras para 2, em restaurantes onde nunca tinha estado. Estadias em hotéis em cidades onde ele supostamente estava sozinho em negócios. Compras de joias em lojas onde nunca entrei. O Marcos não só me roubou o dinheiro. Estava a usá-lo para manter um caso. O nome da mulher aparecia em alguns dos recibos. Sofia Martinez. Um nome que reconheci dos contactos do telemóvel dele. Alguém que ele dizia ser apenas uma amiga de trabalho. Sentei-me no chão do nosso quarto, rodeada pelas provas da traição do meu noivo, e senti algo cristalizar dentro de mim. Isto já não era só sobre dinheiro. Isto era sobre justiça. O Marcos achava que era esperto. Achava que podia manipular-me, roubar-me, mentir-me e que eu simplesmente ia aceitar. Estava prestes a aprender o quão enganado estava. Eu não ia apenas deixá-lo. Eu não ia apenas exigir o meu dinheiro de volta. Ia certificar-me de que toda a gente soubesse exatamente que tipo de homem o Marcos Rodrigues realmente era. E ia desfrutar de cada minuto disso. Dizem que a vingança é um prato que se serve frio, mas eu sempre preferi a minha com um toque de justiça poética e uma guarnição de humilhação pública. Ao longo da semana seguinte, enquanto Marcos continuava sua farsa de normalidade, tornei-me uma mulher com uma missão. Durante as minhas pausas para almoço no hospital, fazia pesquisas. Durante as minhas noites, enquanto ele via televisão distraidamente, eu planeava. A primeira coisa que fiz foi documentar tudo. Cada assinatura falsificada. Cada transação não autorizada. Cada mentira que me contou sobre onde tinha estado. Criei um rastro digital que faria um procurador chorar de alegria. Mas eu não ia à polícia. Ainda não. O Marcos tinha me ensinado algo valioso sobre ele próprio. Ele valorizava mais a reputação do que quase tudo o resto. Tinha construído uma imagem de si mesmo como tipo bem-sucedido, de confiança, com a vida organizada. Os colegas respeitavam-no. A família adorava-o. Os amigos admiravam-no. Ele nunca considerou que a sua maior vulnerabilidade era também o seu maior orgulho. Comecei com a Sofia Martinez. Uma pequena investigação nas redes sociais revelou que ela era, de facto, colega de trabalho do Marcos. Mas também era casada e tinha 2 filhos pequenos.
O Instagram dela estava cheio de fotos de família e frases inspiradoras sobre lealdade e compromisso. A ironia era quase perfeita. Criei uma conta de e-mail falsa e enviei ao marido da Sofia uma mensagem cuidadosamente redigida com provas fotográficas das visitas a restaurantes e estadias em hotéis com meu noivo. Não precisei de ser cruel. Os recibos falavam por si. Em 48 horas, a Sofia bloqueou o Marcos em todas as redes sociais. As mensagens sobre conferências de trabalho pararam. O Marcos reparou. Claro. Ficou ansioso, a verificar o telemóvel constantemente, a fazer chamadas em voz baixa na garagem. Quando lhe perguntei se estava tudo bem, disse que era estresse do trabalho. A coisa bonita sobre mentirosos patológicos é que geralmente são péssimos a perceber quando estão a ser enganados. A segunda fase envolveu a família do Marcos. Os pais, Carlos e Maria Rodrigues, sempre me trataram como a filha que nunca tiveram. Acolheram-me de braços abertos, confiaram-me as receitas da família e incluíram-me em todas as celebrações ao longo de 6 anos. Mereciam saber o que o filho tinha feito. Mas fui estratégica. Não queria parecer vingativa ou louca. Queria que descobrissem a verdade organicamente. Convidei a Maria para um café, algo que fazíamos regularmente. Entre lates e bolos, mencionei casualmente que o Marcos e eu andávamos a ter algumas conversas sobre finanças e que gostava de saber se ela tinha conselhos sobre gestão de dinheiro em casal. Claro, Mirra, disse ela calorosamente. O Carlos e eu aprendemos cedo que a honestidade sobre dinheiro é essencial num bom casamento. É exatamente isso que eu penso, concordei. Às vezes preocupo-me que o Marcos seja demasiado independente nas decisões financeiras. Como na semana passada, mencionou uma oportunidade de investimento que o primo Derek lhe apresentou. E perguntei-me se sabiam alguma coisa sobre os negócios do Derek. A expressão da Maria mudou instantaneamente. Derek? Oh, querida, tens de ter cuidado. O Derek tem tido problemas financeiros há anos. O Carlos teve de lhe emprestar dinheiro 3 vezes e nunca vimos um tostão de volta. Ele não é de confiança. Deixei o meu rosto mostrar a preocupação adequada. Oh não! O Marcos parecia achar que o Derek estava a ir muito bem com algum tipo de negócio. Mirra, o Derek perdeu o último negócio para falência há 6 meses. Se está a pedir dinheiro ao Marcos. E ela ficou em silêncio, genuinamente preocupada. Plantei a semente e deixei que o instinto maternal da Maria tratasse do resto. Nessa noite, o Marcos recebeu uma chamada da mãe. Só consegui ouvir o lado dele da conversa, mas foi suficiente. Mãe, está tudo bem. Não, não dei dinheiro ao Derek. Por que pensas isso? A Raquel disse. O quê? Os olhos dele encontraram os meus do outro lado da sala e vi desconfiança pela primeira vez. Depois de desligar, veio até onde eu estava sentada. A minha mãe acha que dei dinheiro ao Derek para um investimento, disse cuidadosamente. Levantei os olhos do meu livro com uma expressão de confusa inocência. Mencionaste que ele tinha uma oportunidade de negócio. Mencionei por alto. Nunca disse que lhe dei dinheiro. Oh, disse eu, voltando ao livro. A tua mãe parecia preocupada quando falei nisso no café hoje. Contou-me sobre a falência do Derek. Senti o Marcos a estudar o meu rosto, a tentar perceber se eu sabia mais do que deixava transparecer. Mas passei 6 anos a vê-lo mentir-me com cara séria. Aprendi com um mestre. A próxima fase era mais delicada. O local de trabalho. O Marcos trabalhava numa firma de contabilidade de média dimensão, onde reputação e confiança eram tudo. Um simples indício de má conduta financeira podia acabar com a sua carreira. E ele sabia disso. Eu não precisava de o destruir profissionalmente. Só precisava de introduzir alguma dúvida. Liguei ao departamento de recursos humanos da empresa e falei com a coordenadora de benefícios. Alguém que conhecia das festas de fim de ano da empresa. Olá, é a Raquel Shen, noiva do Marcos Rodrigues. Estou a tentar atualizar os beneficiários do seguro antes do casamento e tinha uma dúvida sobre a política da empresa quanto à conduta financeira dos funcionários. Claro, em que posso ajudar? Bem, se um funcionário tiver uma dívida pessoal significativa ou problemas financeiros, isso pode afetar a sua posição na empresa?
Sei que o Marcos lida com finanças de clientes e quero apenas garantir que estamos a planear as nossas finanças de forma adequada. Houve uma pausa. Essa é, de facto, uma ótima pergunta. Sim, os funcionários em posições de responsabilidade financeira devem manter um bom crédito pessoal e uma situação financeira estável. Por que pergunta? Há algo de que devamos estar cientes? Oh, não, nada em específico, disse rapidamente. Só quero garantir que estamos a ser responsáveis. Enquanto planeamos o nosso casamento. Muito obrigada pela informação. Desliguei a chamada sabendo que os recursos humanos provavelmente iriam mencionar a conversa ao supervisor do Marcos, não como uma acusação, mas como um acompanhamento de rotina numa empresa onde a integridade financeira era fundamental. Mesmo perguntas casuais sobre a estabilidade financeira de um funcionário levantariam suspeitas. No final da semana, o Marcos estava a desmoronar-se. A namorada tinha cortado contato. A mãe estava a fazer perguntas desconfortáveis. E no trabalho, de repente, estavam interessados no seu bem-estar financeiro. Mas eu ainda não tinha acabado. A fase final do meu plano ia ser a mais satisfatória, porque envolvia dar ao Marcos exatamente o que ele me deu. Uma humilhação pública tão completa que ele nunca se recuperaria. E a melhor parte? Ele ia cair nela de forma totalmente voluntária. A reunião anual da família Rodrigues era o Super Bowl do Marcos. Todos os anos, a família alargada reunia-se para celebrar os seus sucessos, exibir conquistas e, em geral, banhar-se na glória de serem parentes uns dos outros. O Marcos estava ansioso por esta reunião há meses. Planeava anunciar oficialmente o nosso noivado, exibir a sua vida bem-sucedida e provavelmente gabar-se das suas habilidades de negócio a quem quisesse ouvir. Fiz questão de garantir que ainda íamos. Tens a certeza de que queres ir? Perguntou Marcos, nervoso, na manhã da reunião. Pensei que talvez quisesse saltar este ano, dado tudo. Por tudo, ele queria dizer a tensão crescente entre nós, à medida que as várias mentiras dele iam sendo expostas. A mãe dele tinha começado a fazer mais perguntas. O trabalho tinha agendado uma revisão financeira de rotina para funcionários em posições sensíveis. A Sofia tinha desaparecido completamente. Mas o Marcos ainda não sabia que eu sabia sobre o dinheiro roubado. Na cabeça dele, eu estava apenas desconfiada e a fazer perguntas desconfortáveis. Claro que quero ir, disse docemente. Estava ansiosa por ver a tua família. Além disso, não queres anunciar o nosso noivado? Ele pareceu aliviado. Na mente dele, se eu ainda estava disposta a comparecer em eventos familiares e falar sobre o casamento, então eu não sabia a verdade completa sobre o que ele tinha feito. Pobre Marcos! Subestimou-me pela última vez. O Derek, que andava a evitar as chamadas do Marcos há semanas, estava junto ao churrasco a rir-se com os primos como se não tivesse preocupações no mundo. Quando viu Marcos, ficou lívido. Marcos! Epá, disse o Derek, a voz artificialmente alta, não estava à espera de te ver aqui. Pois, é a reunião da família, Derek, onde mais é que eu estaria? Observei esta troca com interesse, notando como Derek me lançava olhares nervosos, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Derek disse calorosamente, estendendo-lhe a mão, é tão bom ver-te outra vez. O Marcos falou-me tanto dos teus negócios. O aperto de mão do Derek foi fraco e suado. Ah, sim, os negócios. Sabes como é, difícil lá fora. Imagino que sim, concordei. O Marcos estava tão entusiasmado com aquela oportunidade de investimento de que vocês falaram. Como correu? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Marcos olhava para mim com alarme crescente e o Derek parecia querer enfiar-se num buraco. Oportunidade de investimento? Perguntou o tio Carlos, que se aproximava com um prato de comida. Que oportunidade de investimento é essa? Este era o momento que eu esperava. Ah, o Marcos não vos contou. Disse, a minha voz alta o suficiente para atrair a atenção dos familiares por perto. O Derek tinha este negócio incrível que prometia triplicar o retorno. O Marcos estava tão confiante que investiu todo o dinheiro do nosso casamento. O tio Carlos quase se engasgou com a cerveja. Ele fez o quê? 47 mil dólares, continuei, a minha voz ainda doce e conversadora.
O Marcos estava tão certo de que ia resultar que nem sequer falou comigo antes. Queria surpreender-me com os lucros. A esta altura, já tínhamos uma plateia. Os pais do Marcos, os irmãos, vários primos, e até amigos da família. Todos a ouvir com crescente interesse e preocupação. Derek disse à tia Carmen lentamente: por favor, diz-me que não aceitaste dinheiro do Marcos para mais um dos teus esquemas. O rosto do Derek tinha passado de pálido a verde. Não foi, quer dizer, pensei que ia resultar. Pensaste que o que ia resultar? Gritou o pai do Marcos, com a voz a subir. Derek, o que é que fizeste com o dinheiro deles? Era uma coisa garantida, protestou Derek. O mercado das criptomoedas ia. Criptomoedas? Explodiu o tio Carlos. Jogaste o dinheiro do casamento deles em criptomoedas? A reunião de família ficou em silêncio absoluto, exceto pela indignação do tio Carlos e as desculpas gaguejadas do Derek. Todos olhavam para o Marcos, que parecia querer desaparecer. Mas eu ainda não tinha acabado. Isso nem é a melhor parte, disse eu, a minha voz cortando as desculpas do Derek. O Marcos estava tão confiante neste investimento que também abriu uma linha de crédito de $15.000 usando os nossos bens conjuntos como garantia. Sem me perguntar, claro. A Maria Rodrigues ofegou e benzeu-se. E depois continuei. Quando fui ao banco tentar perceber a nossa situação financeira, descobri que o Marcos também abriu cartões de crédito em meu nome e esgotou-os. $28.000 em restaurantes, hotéis e joias que eu nunca vi. Agora o grupo murmurava, um zumbido baixo de choque e reprovação. Então deixa ver se percebi bem, disse o irmão mais velho do Marcos, o Antônio. Roubaste $90.000 da tua noiva, deste-os ao Derek para um esquema com criptomoedas e cometeste fraude de identidade. O Marcos olhava em volta, para o círculo de familiares, e só via desilusão e repulsa. Não é? Eu ia devolver o dinheiro, balbuciou. Com que dinheiro? Perguntei agradavelmente. Com o dinheiro que gastaste em quartos de hotel com a Sofia Martinez. Se antes a família estava chocada, agora estava escandalizada. A avó do Marcos fez um som de nojo e virou-lhe as costas. Também andavas a trair? Gritou a irmã dele, a Isabela. Marcos, o que se passa contigo? A Sofia é casada, acrescentei, prestativa. Tem 2 filhos pequenos. Achei que o marido devia saber onde é que a esposa andava a passar as noites. Por isso enviei-lhe cópias de todos os recibos que o Marcos guardava. Aparentemente, estão a divorciar-se agora. O Marcos estava a tremer. Não sabia se era de raiva ou de humilhação. Raquel, para, disse ele desesperadamente. Isto é família. Exatamente, interrompi. Isto é família. Estas pessoas amam-te, Marcos. Confiaram em ti. Acreditaram em ti. E é assim que retribuis essa confiança. Roubando a mulher que supostamente amas e destruindo outra família com teu caso. O silêncio estendeu-se dolorosamente até que, finalmente, a avó do Marcos falou. Mio, disse ela tristemente, precisas de ir embora. O Marcos olhou à volta, procurando alguém que o defendesse, mas não encontrou nada além de desilusão e vergonha. Avó, por favor. Agora. Marcos. Vai-te embora agora. Enquanto Marcos se afastava da família, sozinho e desonrado, senti algo que não sentia há semanas. Paz. Mas o melhor ainda estava para vir. 3 meses depois, estava sentada no meu novo apartamento, um espaço luminoso e espaçoso, que podia realmente pagar agora que já não subsidiava a vida secreta de outra pessoa, quando meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Maria Rodrigues. Mirra, espero que estejas bem. Queria que soubesses que sentimos a tua falta e que será sempre família para nós. Aconteça o que acontecer com Marcos. Foi uma entre dezenas de mensagens semelhantes que recebi da família dele nos últimos meses. Aparentemente, deserdar um filho mentiroso, traidor e ladrão não significava que tinham de perder a mulher que foi como uma filha durante 6 anos. O processo legal correu exatamente como eu esperava. As provas de fraude eram esmagadoras, e o advogado do Marcos aconselhou a fazer um acordo em vez de enfrentar acusações criminais. Cada cêntimo que ele roubou estava a ser pago com juros,
através de um plano de pagamento ordenado pelo tribunal que o manteria financeiramente preso durante os próximos 5 anos. O crédito dele estava arruinado. A reputação, destruída. A família, cortou relações. E o emprego? A revisão financeira de rotina no local de trabalho revelou discrepâncias interessantes nos relatórios de despesas, o que levou ao seu despedimento imediato. O Derek, por sua vez, fugiu para outro estado para evitar os múltiplos processos de outros membros da família que também tinham sido vítimas do esquema de criptomoedas. Mas a justiça mais satisfatória foi aquela que eu nem sequer tinha planeado. O divórcio da Sofia Martinez tornou-se muito público, e muito feio. O ex-marido dela fez questão de que todos no círculo social soubessem exatamente por que razão o casamento acabou. A Sofia perdeu a custódia dos filhos e agora trabalhava em 2 empregos para pagar as custas legais. Tentou contactar-me uma vez pelas redes sociais com uma mensagem patética sobre como nós, mulheres, devíamos apoiar-nos e como Marcos tinha manipulado ambas. Bloqueei-a sem responder. Quanto ao Marcos, a última vez que ouvi falar dele, por conhecidos em comum, vivia num estúdio do outro lado da cidade, trabalhava como segurança noturno e teve de voltar temporariamente a viver com os pais, até eles deixarem claro que não era bem-vindo. A mãe ainda me ligava ocasionalmente, pedindo desculpa pelo comportamento do filho e perguntando como eu estava. Na nossa última conversa, mencionou que o Marcos andava a perguntar por mim, a querer saber se havia alguma hipótese de reconciliação. Ri-me, não de forma cruel, mas com genuína diversão. Maria, disse eu, o teu filho ensinou-me algo muito valioso sobre mim mesma. Ensinou-me que sou mais forte do que jamais imaginei, mais inteligente do que alguma vez me dei crédito, e absolutamente capaz de me proteger de quem me quer magoar. Tenho tanto orgulho em ti, Mirra, respondeu ela. Geriste tudo isto com mais graça do que ele merecia. Graça. Era uma palavra interessante para descrever o que aconteceu. A verdade é que eu não destruí o Marcos por vingança ou crueldade. Apenas segurei-lhe um espelho e obriguei todos a verem quem ele realmente era. Cada consequência que ele enfrentou foi resultado direto das suas próprias escolhas, das suas próprias ações, das suas próprias mentiras. Eu apenas garanti que essas consequências o encontrassem. Sentada no meu novo apartamento, rodeada por mobília que eu própria escolhi e paguei com dinheiro honestamente ganho, senti algo que não experimentava há anos. Uma paz total com a minha própria vida. O meu crédito estava lentamente a recuperar. A minha conta poupança voltava a crescer. Os meus relacionamentos eram baseados em honestidade e respeito mútuo. E o Marcos? O Marcos estava a aprender o que era ver a própria vida ser destruída por alguém que subestimou. O telemóvel vibrou outra vez. Uma mensagem de um número desconhecido. Raquel, sou o Marcos. Sei que provavelmente não queres ouvir falar de mim, mas preciso que saibas que estou arrependido. Sei que estraguei tudo e que te magoei de formas que não posso reparar. Sinto falta do que tínhamos. Há alguma hipótese de falarmos? Fiquei a olhar para a mensagem durante um longo momento. Depois escrevi uma única palavra. Não. Bloqueei o número e apaguei a conversa. Algumas pessoas podem chamar ao que fiz vingança. Outras, justiça. Mas eu prefiro chamar de educação. O Marcos ensinou-me que podia ser traída, roubada, enganada e humilhada por alguém que amava. E eu ensinei-lhe que as ações têm consequências. Que a confiança, uma vez quebrada, nunca se repara. E que algumas lições só se aprendem da forma mais difícil. O melhor de tudo, estava finalmente livre para construir uma vida com alguém que nunca me fizesse duvidar se eu estava a ser paranoica por querer honestidade. Alguém que compreendesse que o amor não é sobre o que se pode tirar de outra pessoa, mas sim sobre o que se escolhe dar. E o Marcos Rodrigues deu-me o maior presente de todos. A certeza de que eu era forte o suficiente para me salvar a mim própria. A luz de notificação no telemóvel da Cheyenne piscava inocentemente, um farol subtil na escuridão da sua cozinha. Passava pouco da meia-noite, e a casa nos arredores de Boston prendia a respiração em silêncio. Os seus dedos tremiam ao estender a mão para o telemóvel do Oliver em vez do seu. A palavra passe, a data do aniversário deles, desbloqueava segredos que ela nunca quis descobrir. A primeira mensagem parecia inofensiva. Reunião demorou, desculpa.
Mas, à medida que a Cheyenne continuava a deslizar o ecrã, o seu mundo começou a desmoronar. O fio desenrolava-se como um casaco de malha gasto, revelando meses de engano entrelaçados entre reuniões de trabalho e chamadas tardias. A garganta apertou-se-lhe ao ler as trocas de mensagens entre o seu marido e alguém chamada Lauren, do marketing. Palavras cada vez mais íntimas a cada semana que passava. Lá em cima, o Ethan, de 8 anos, dormia pacificamente, alheio ao facto de que a mão da mãe tremia ao pousar novamente o telemóvel do Oliver na bancada de granito. O aparelho parecia troçar dela com a sua presença. Um símbolo de tudo o que ela achava que sabia sobre o seu casamento, sobre o homem que escolhera para construir uma vida. A Cheyenne foi até a janela, o seu reflexo fantasmagórico contra o vidro. Aos 34 anos, ainda carregava os traços vincados dos seus antepassados. Maçãs do rosto altas e olhos fundos que tinham captado a atenção do Oliver num café, 6 anos depois de o Ethan ter nascido. Ele era diferente na altura, ou talvez fosse ela quem tivesse mudado, mais disposta a acreditar em contos de fadas sobre ingleses encantadores que podiam afastar a solidão da maternidade solteira. O som de um carro a entrar na garagem arrancou-a dos pensamentos. Os faróis do Oliver varreram as paredes da cozinha e a Cheyenne sentiu seu coração acelerar. Permaneceu imóvel enquanto a chave dele girava na fechadura, enquanto seus passos se aproximavam. Sons familiares que agora pareciam pertencer a um estranho. Ainda estás acordada? A voz do Oliver trazia o calor habitual, tingida de surpresa. Ele afrouxou a gravata, pousando a pasta junto à porta. Pensei que já estarias a dormir, amor. Aquela palavra carinhosa atingiu-a como um golpe físico. A Cheyenne virou-se lentamente, encontrando os olhos dele. Há quanto tempo? O Oliver hesitou no ato de tirar o casaco do fato. Há quanto tempo o quê? A Lauren. Do marketing. A voz da Cheyenne manteve-se firme, apesar de tudo dentro dela gritar. Há quanto tempo é que isto anda a acontecer? A cor esvaiu-se do rosto do Oliver, a sua postura habitualmente confiante a desmoronar-se. Cheyenne, eu posso explicar. Não, ela levantou a mão, a aliança de prata a refletir a luz. Só me diz há quanto tempo. 3 meses, sussurrou ele, dando um passo na sua direção, mas não significou nada. Cometi um erro terrível. 3 meses de mentiras. O riso da Cheyenne não tinha humor. 3 meses a chegar a casa para mim e para o Ethan, a dar-nos beijos de boa noite, tudo enquanto. Ela interrompeu-se, incapaz de continuar. Por favor, a voz do Oliver falhou. Deixa-me explicar. Foi estúpido. Sem sentido. Nunca foi minha intenção. O quê? Ser apanhado? De repente, a cozinha pareceu demasiado pequena, o ar demasiado denso. Pensaste no Ethan? No que isto lhe faria? O rosto do Oliver contorceu-se de vergonha. Claro que pensei nele. Em vocês os dois. É só que tudo estava tão complicado no trabalho. E a Lauren compreendia. Nem te atrevas, as palavras da Cheyenne cortaram o ar como gelo. Nem te atrevas a tentar justificar isto. Passos nas escadas fizeram com que ambos congelassem. O Ethan apareceu na ombreira da porta, a esfregar os olhos sonolento. Mãe. Pai. Por que é que estão a discutir? A Cheyenne foi ter com ele de imediato, o instinto maternal a sobrepor-se à sua própria dor. Não estamos a discutir, querido. O pai e eu estamos só a ter uma conversa de adultos. Vamos voltar para a cama. Enquanto levava de volta para o andar de cima, conseguia sentir os olhos do Oliver a segui-los. A sua mente fervilhava, as memórias a regressarem em catadupa. O primeiro encontro naquele pequeno restaurante italiano onde o Oliver a encantara com histórias da sua infância em Londres. A forma como ele se ligara ao Ethan com os aviões em miniatura, o dia do casamento, quando prometera protegê-los e amá-los sempre. Depois de voltar a deitar o Ethan, a Cheyenne ficou à porta do quarto dele, a observar o seu peito a subir e descer com respirações tranquilas. A luz de presença em forma de dinossauro lançava sombras suaves nas paredes, iluminando a vida que ela tinha construído, a segurança que achava finalmente ter encontrado. Quão ingênua tinha sido. Quando regressou à cozinha, o Oliver tinha tirado completamente a gravata e sentava-se na ilha, com a cabeça entre as mãos. Olhou para ela ao entrar, os olhos vermelhos. Faço tudo para corrigir isto, disse ele. O que precisares. Terapia, um tempo separados. Vou-me embora.
As palavras surgiram com uma clareza surpreendente. Amanhã de manhã levo Ethan para a casa da minha avó em New Hampshire. O quê? O Oliver levantou-se de repente. Não pode simplesmente levá-lo. Ele é meu filho também. É meu filho, corrigiu a Cheyenne em voz baixa. Tornaste-te pai dele por escolha, Oliver. Tal como escolheste arriscar tudo o que construímos juntos. A verdade das suas palavras pairava entre eles como fumo, acre e sufocante. Os ombros do Oliver caíram. Por favor, sussurrou ele, não faças isto. Podemos ultrapassar isto. Vou acabar tudo com a Lauren, completamente. Já acabei. Nunca era suposto isto ir tão longe, disse o Oliver. A Cheyenne foi até o frigorífico, onde a última fotografia escolar do Ethan estava presa entre os seus desenhos. O sorriso do filho devolvia-lhe o olhar, confiante e puro. Lembras-te do que a minha avó nos disse no nosso casamento? Sobre como o casamento, na minha cultura, não é apenas entre duas pessoas, mas entre famílias, tradições, espíritos. Claro que me lembro, respondeu o Oliver suavemente. Ela deu-nos aquela bênção tão bonita. E lembras-te do que disseste? A Cheyenne virou-se para ele. Disseste que irias honrar não só a mim, mas tudo que eu sou, tudo de onde venho. Prometeste proteger o nosso laço sagrado. O peso da traição dele abateu-se sobre os dois como neve pesada. Lá fora, um alarme de carro disparou ao longe, o seu lamento a ecoar pela vizinhança silenciosa. A Cheyenne pensou na casa da sua avó, aninhada nos bosques junto ao lago Vip. A idosa tinha falecido há 2 anos, deixando-lhe a propriedade, um refúgio que nunca pensou que viria a precisar. Vou fazer as malas de manhã, disse finalmente. O Ethan tem aulas até ao meio-dia amanhã. Partimos depois. Cheyenne, por favor, a voz do Oliver falhou. Pelo menos deixa-me explicar tudo. Deixa-me tentar consertar isto. Ela abanou a cabeça, sentindo-se subitamente exausta. Não há nada para explicar, Oliver. Fizeste a tua escolha. Agora estou a fazer a minha. Enquanto subia as escadas até ao quarto, já não o deles, corrigiu mentalmente. A Cheyenne sentiu as primeiras lágrimas a cair. Atrás de si, ouvia os soluços abafados do Oliver na cozinha, mas forçou-se a não olhar para trás. Em vez disso, pensou nas palavras da avó sobre a força que vem da própria terra, sobre como seus antepassados tinham sobrevivido a coisas piores do que traição e desilusão. No quarto, a Cheyenne começou a tirar malas do armário, os seus movimentos mecânicos. Cada objeto que embalava representava mais uma fissura na vida que pensava ser inabalável. Fotografias, roupas, os livros preferidos do Ethan. Peças de um puzzle que já não encaixavam. No dia seguinte, teria de ser forte pelo Ethan. Explicar por que precisavam de se afastar. Ajudá-lo a compreender sem destruir o amor que sentia pelo único pai que conhecera. Mas naquela noite, na escuridão do que tinha sido seu refúgio, a Cheyenne permitiu-se lamentar a morte da sua confiança, dos seus sonhos e do futuro em que acreditara com todo o coração. O relógio digital na mesa de cabeceira marcava 2h17 da manhã. O momento exato em que decidiu que certas coisas partidas não foram feitas para ser reparadas. Pelo menos, não da forma como eram antes. Deitou-se por cima da cama, ainda completamente vestida, e fechou os olhos, rezando aos seus antepassados por orientação. A longa noite estendia-se pela frente, mas algures para lá da escuridão, esperava o amanhecer com a sua promessa de novos começos. O sol entrava pelas janelas da sala de aula do Ethan enquanto a Cheyenne esperava no parque de estacionamento da Brighton Elementary. Os dedos dela tamborilavam no volante. O SUV cheio era prova de como a vida podia mudar num instante. A manhã tinha passado num borrão de eficiência silenciosa, fazer malas com o essencial enquanto Oliver dormia no sofá, deixar-lhe um bilhete a explicar que entraria em contato quando estivessem instalados, e levar o Ethan à escola com a promessa de o ir buscar mais cedo. O telemóvel dela vibrou pela 20ª vez naquela manhã. O nome do Oliver apareceu no ecrã, acompanhado por uma mensagem que lhe apertou o coração. Por favor, não faças isto. Podemos falar. Faço qualquer coisa. Ela desligou o telemóvel, observando enquanto outros pais chegavam para o meio-dia de recolha. A normalidade daquela cena parecia surreal. Mães a conversar, crianças a rir. A vida continuava como se o seu mundo não tivesse sido destruído há poucas horas.
As portas da escola abriram-se e o Ethan saiu com a mochila dos dinossauros. O rosto dele iluminou-se ao ver o carro da mãe, mas a expressão logo se toldou de confusão ao notar o veículo carregado. Mãe, por que é que as nossas coisas estão todas no carro? A Cheyenne inspirou fundo, batendo no banco do passageiro. Entra, querido. Vamos fazer uma pequena viagem. E o pai? Perguntou o Ethan enquanto apertava o cinto, os olhos castanhos abertos de preocupação. Ele leva-me sempre ao treino às quintas. Vamos fazer uma pausa na nossa rotina, explicou a Cheyenne cuidadosamente, saindo do parque. Lembras-te da casa da avó Rose, junto ao lago? Aquela com o baloiço de pneu de que gostaste tanto no verão passado? O rosto do Ethan iluminou-se por um instante antes de se tornar sério de novo. Sim, mas o pai também vai, não é? A pergunta pairou no ar como neblina matinal. A Cheyenne entrou na autoestrada em direção ao norte, rumo a New Hampshire. Agora não, querido. Às vezes, os adultos precisam de tempos separados para perceberem as coisas. Mas o teu pai ama-te muito, e vais continuar a falar com ele. É por causa da discussão? A voz do Ethan era pequena. Eu ouvi ontem à noite. A Cheyenne apertou o volante com mais força. O teu pai e eu estamos com alguns problemas que precisamos de resolver. Mas nada disto é culpa tua, está bem? Às vezes, os adultos cometem erros que magoam quem amam, e precisam de tempo para os corrigir. Como quando eu parti o vaso da mãe e tentei esconder em vez de dizer a verdade. Um sorriso triste passou pelo rosto da Cheyenne. Algo assim, sim. Mas os erros dos adultos podem ser mais complicados. Seguiram em silêncio por algum tempo, os subúrbios a darem lugar a densas florestas da Nova Inglaterra. O Ethan encostou o rosto à janela, observando a paisagem mudar. A mente da Cheyenne vagueou até a última vez que tinham feito aquela viagem, férias em família, há 6 meses. O Oliver a cantar fora de tom com as músicas da rádio, o riso deles a encher o carro. O telemóvel dela jazia silencioso na mala, mas conseguia imaginar o pânico crescente do Oliver. Provavelmente já estaria no trabalho, incapaz de se concentrar, talvez a desabafar com o James sobre o que acontecerá. A ideia de o ver procurar conforto em alguém fazia-lhe revirar o estômago. 2 horas depois de estrada, pararam num pequeno restaurante junto à autoestrada. O Ethan pediu panquecas com pepitas de chocolate, o humor a melhorar ligeiramente perante a perspectiva de pequeno almoço ao almoço. A Cheyenne mexia no café, observando-o comer, maravilhada com a resiliência das crianças. Mãe, perguntou o Ethan entre garfadas, vamos voltar para casa algum dia? A pergunta apanhou-a desprevenida. A nossa casa é onde estivermos juntos, querido. Por agora, precisamos de ficar na casa da avó Rose durante algum tempo. Vai ser uma aventura. Mas e os meus amigos? E a escola? E a minha equipa de baseball? Cada pergunta sentia-se como uma pequena flecha no coração dela. Vamos resolver tudo isso, prometo. Há uma boa escola perto da casa da avó, e podes fazer novos amigos. E a tua tia Aya vive lá perto agora. Lembras-te de como foi divertido com ela da última vez? O Ethan acenou lentamente, mas a Cheyenne conseguia ver a preocupação ainda nos seus olhos. Era demasiado novo para compreender tudo, mas já suficientemente crescido para sentir o peso da mudança repentina. De regresso à estrada, nuvens acumulavam-se no céu, a combinar com o estado de espírito da Cheyenne. Pensou na avó Rose e em como ela sempre dizia que a velha casa tinha poderes de cura. A terra lembra-se, costumava dizer, e sabe como curar almas partidas. Ao entrarem na estrada de terra familiar que levava à casa do lago, o telemóvel da Cheyenne tocou com uma nova mensagem. Tinha se esquecido de o ligar depois do almoço. Parou num local seguro e verificou. 15 chamadas perdidas do Oliver, 10 do James, e uma mensagem da Aya. Já estou aqui. Fiz as camas e enchi o frigorífico. O que precisares, mana. O alívio inundou-a, confiava na Aya para saber exatamente o que fazer. A irmã mais velha sempre fora prática. Transformava o caos emocional em passos geríveis para seguir em frente. A casa do lago surgiu entre as árvores, o revestimento cinzento envelhecido e o alpendre largo a trazerem conforto. A Aya estava de pé nos degraus, o cabelo preto comprido entrançado com simplicidade, a expressão determinada que tinha desde criança, quando enfrentava os rufias do recreio.
Mal o carro parou, ela avançou e abriu a porta do Ethan. Está aqui o meu sobrinho preferido. Queres ajudar-me a montar o baloiço de pneu enquanto a tua mãe arruma as coisas? O rosto do Ethan abriu-se no primeiro sorriso genuíno do dia. Podemos fazer já? Claro que sim. Até trouxe corda nova. Dá boa, isso não te vai arranhar as mãos, disse a Aya, enquanto Ethan corria na direção do velho carvalho. A Cheyenne observou-os afastarem-se, grata pela intuição da irmã sobre aquilo que ambas precisavam. Começou a descarregar o carro, cada caixa e saco um lembrete do que deixará para trás. Dentro da casa, sentia-se o cheiro a sálvia, certamente obra da Aya. A avó delas queimava sálvia antes de qualquer transição importante, acreditando que limpava a energia negativa e criava espaço para cura. O aroma familiar fez com que as lágrimas lhe enchessem os olhos pela primeira vez desde que deixaram Boston. Deixa sair, disse a Aya atrás dela. O Ethan está entretido com o baloiço. Não tens de ser forte agora. A Cheyenne virou-se para a irmã e a barragem rompeu. Chorou nos ombros da Aya, libertando a dor, a raiva e o medo que tinha reprimido por causa do Ethan. A Aya abraçou-a em silêncio, passando-lhe a mão pelo cabelo como fazia quando eram pequenas. Não sei se estou a fazer a coisa certa, sussurrou a Cheyenne, finalmente. Talvez devesse ter tentado resolver as coisas. Ouve-me. A Aya afastou-se ligeiramente, segurando-lhe os ombros. Tu não estás a fugir. Estás a erguer-te por ti própria. O Oliver traiu não só o vosso casamento, mas tudo o que ele representava. Ele precisa de entender que a confiança, uma vez quebrada, exige mais do que desculpas para ser reconstruída. Pela janela, ouviram o riso do Ethan ao testar o baloiço recém-montado. O som era ao mesmo tempo curativo e doloroso. Sabias, continuou a Aya, que a avó Rose uma vez pôs o avô John fora de casa durante 2 meses inteiros. Foi antes de nascermos. Ele tinha começado a jogar, a mentir sobre o destino do dinheiro. Ela obrigou-o a merecer o caminho de volta à vida dela. A Cheyenne limpou os olhos. Nunca soube disso. Eles ficaram mais fortes depois, disse a Aya, mas só porque ele fez o trabalho de perceber por que é que traiu a confiança dela. Não se tratava do jogo. Tratava-se das mentiras. Lá fora, as nuvens dissiparam-se, deixando raios de sol dançar sobre a superfície do lago. A Cheyenne aproximou-se da janela, vendo o filho balançar cada vez mais alto, o rosto voltado para o céu. Pensou no Oliver, provavelmente sentado no escritório naquele momento, rodeado por um mundo corporativo que de alguma forma se tornará mais importante do que os votos que trocaram. Tenho de ligar o telemóvel, disse finalmente. Pelo menos avisá-lo que chegamos bem. A Aya acenou com a cabeça. Podes definir limites sem queimar pontes. Sobretudo pelo bem do Ethan. Enquanto a Cheyenne escrevia uma mensagem breve ao Oliver, sentiu algo a assentar dentro de si. Não era paz, exatamente, mas propósito. Aquela casa, aquela terra, tinha abrigado gerações de mulheres fortes a tomar decisões difíceis. Agora abrigaria a ela e ao Ethan enquanto descobriam os próximos passos. Mãe! A voz do Ethan chegou pela janela aberta. Vem experimentar o baloiço. A tia fez melhor do que antes. A Cheyenne olhou para a irmã, que sorriu de forma encorajadora. Vai ter com teu filho. As malas podem esperar. Ao sair para o alpendre, a Cheyenne respirou fundo o ar com cheiro a pinho. O sol do fim da tarde pintava tudo em tons dourados suaves, fazendo até as malas apressadas parecerem menos uma fuga e mais o início de algo novo. Talvez a avó tivesse razão sobre os poderes curativos daquele lugar. Só o tempo diria. O Oliver fitava o ecrã do computador no escritório, as palavras a desfocar-se enquanto a mente repetia pela 100ª vez a breve mensagem da Cheyenne. Chegamos bem. O Ethan está bem. Por favor, dá-nos espaço. Tinham passado 3 dias desde que partiram. Cada hora parecia uma eternidade de arrependimento e autoaversão. O escritório na firma de marketing parecia sufocante, especialmente com a secretária da Laura invisível através das paredes de vidro. Ela tinha pedido transferência para o escritório de Nova York na manhã seguinte ao colapso de tudo, mas a secretária vazia ainda servia como lembrete constante das suas escolhas catastróficas. Uma batida na porta interrompeu-lhe os pensamentos. O James estava ali,
com 2 cafés na mão e a mesma expressão preocupada que tinha desde que o Oliver o chamara chorar, 3 noites antes. Estás com péssimo aspecto, disse o James, pousando um dos cafés na secretária. Quando foi a última vez que dormiste? O Oliver passou a mão pelo cabelo despenteado. Define dormir. Pegou no café, notando que as mãos ainda tremiam ligeiramente. Continuo a pensar que se ficar acordado, vou descobrir como consertar isto. O James sentou-se na cadeira em frente. Já comeste alguma coisa hoje? Não tenho fome. Isso não foi uma pergunta, respondeu o James, tirando uma barra de cereais do bolso e atirando-a para a secretária. Come. Depois vamos falar sobre o que vais fazer a seguir. O Oliver desembrulhou a barra mecanicamente, dando uma dentada sem sequer sentir o sabor. Já tentei tudo, James. Liguei, mandei mensagens, e-mails. Até fui até New Hampshire ontem depois do trabalho. Mas a Aya encontrou-me à entrada da propriedade e não me deixou aproximar-me da casa. Ainda bem para ela, disse o James com firmeza, ignorando o olhar magoado do Oliver. O que esperavas, pá? Que podias aparecer e, como por magia, tudo ficasse bem. Precisava de os ver. Explicar. Explicar o quê? O James inclinou-se para a frente, a voz baixa mas intensa. Que passaste 3 meses a mentir à tua mulher. Que arriscaste tudo com a tua família por quê? Por um romancezito barato de escritório? O Oliver estremeceu. Não foi bem assim. Então foi como? Porque do meu ponto de vista, pegaste nas melhores coisas da tua vida e deitaste tudo fora por absolutamente nada. A verdade nas palavras do James atingiu o Oliver como um murro. Afastou-se da secretária e começou a andar pelo escritório. Lá fora, o distrito financeiro de Boston brilhava ao sol da manhã, alheio ao seu apocalipse pessoal. Não sei o que me aconteceu, admitiu o Oliver, a voz quase num sussurro. Estava tudo perfeito com a Cheyenne e o Ethan. Depois, de repente, já não chegava. Comecei a ficar cada vez mais tarde no trabalho, dizendo a mim mesmo que era pela promoção. A Lauren também ficava, e falávamos. E isso fazia-te sentir importante, disse o James, num tom compreensivo, como se tivesses 25 anos outra vez. Sem responsabilidades. Sem consequências. O Oliver parou de andar, apoiando-se contra a janela. Dizia a mim mesmo que não era propriamente traição. Só uma amizade, que ficou confusa. Mas depois os textos começaram a tornar-se mais pessoais. E houve momentos no escritório. Calou-se, enojado consigo mesmo. Afundou-se novamente na cadeira, a cabeça entre as mãos. O James ficou em silêncio por um longo momento, bebendo um gole de café. Lembras-te daquela ida ao campo no verão passado? Quando Ethan apanhou aquele peixe e não se calou durante semanas? O Oliver acenou, a garganta apertada com a lembrança. Tu eras diferente nessa altura, continuou James, mais leve, mais feliz. Passaste o fim de semana todo a ensinar aquele miúdo a pescar, a olhar para ele como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O que aconteceu a esse tipo? Ficou ganancioso, murmurou o Oliver. Esqueceu-se do que realmente importava. O escritório ficou em silêncio, apenas com um zumbido distante de telefones e teclados. O Oliver pegou numa moldura da secretária. Ele, a Cheyenne e o Ethan num jogo dos Red Sox, na primavera passada. O Ethan com seu primeiro boné de baseball, a sorrir entre eles. A cabeça da Cheyenne apoiada no ombro do Oliver. O sorriso radiante. Tenho tantas saudades deles que até dói fisicamente, disse o Oliver, passando o dedo pelo vidro sobre o rosto do Ethan. Ontem à noite fui ao quarto dele e fiquei só a olhar para as coisas dele. A luva de baseball ainda estava junto à cama, como se ele tivesse saído por um minuto. O James recostou-se, observando o amigo. Sabes o que eu acho? Acho que passaste 3 dias a ter pena de ti próprio em vez de enfrentares o verdadeiro motivo de isto ter acontecido. O que queres dizer? Quero dizer, por que é que arriscaste tudo, mesmo? Não foi por causa da Lauren. Ela só foi conveniente. De que estavas a fugir? O Oliver ia protestar, mas parou. Pensou mesmo na pergunta. Ultimamente tenho sentido que estava a falhar com eles. A promoção continuava a escapar, e a Cheyenne andava a falar em mudarmos-nos para um sítio mais ligado às raízes dela. O Ethan está a crescer,
a fazer perguntas sobre o pai biológico. Por isso, em vez de falares com a tua mulher sobre sentires-te inseguro, criaste uma situação que rebentaria com tudo. Posto assim, a voz do Oliver vacilou. Deus, sou um idiota. Sim, és, concordou James, mas com um tom mais suave agora. Mas és um idiota que pode escolher continuar aqui a lamentar-se ou começar a fazer o verdadeiro trabalho para os merecer de volta. Como? A Cheyenne nem sequer quer falar comigo. O James levantou-se, ajustando a gravata. Começa por respeitar o pedido dela por espaço. Depois usa esse tempo para perceber quem queres ser. O homem que destrói o que ama por medo de não ser suficiente. Ou o homem que eu vi ensinar o filho a pescar com mais paciência do que alguma vez mostraste em mais nada. O telemóvel do Oliver vibrou. Outra mensagem da Cheyenne. O seu coração deu um salto. Então o coração dele afundou ao ler. O Ethan gostava de fazer uma videochamada hoje às 19 horas. Por favor, está disponível. Ela está a deixar-me falar com ele, disse o Oliver, com esperança e medo a lutarem no peito. Então é melhor garantires que és o pai que ele merece durante essa chamada, respondeu James. Sem culpas, sem manipulações. Só amor. Depois de o James sair, o Oliver abriu o portátil e procurou terapeutas locais especializados em aconselhamento matrimonial. Após um momento de hesitação, pesquisou também recursos sobre cultura e herança nativo-americana. Se, quando, a Cheyenne lhe desse outra oportunidade, queria compreender melhor o mundo dela, ser o parceiro que ela pensava estar a casar. O resto do dia passou num turbilhão de reuniões e e-mails por responder. Às 18h45, o Oliver saiu do escritório, dirigindo-se para casa. Uma casa vazia que já não sentia como sua. Trocou o fato, tentando parecer mais o pai que o Ethan conhecia do que a sombra corporativa em que se tornará. Às 19 horas em ponto, o telemóvel iluminou-se com a videochamada. O rosto do Ethan encheu o ecrã, com a casa do lago visível atrás dele. Pai! A tia Aya ajudou-me a construir uma cabana. O Oliver conteve as lágrimas ao ver o rosto animado do filho. Isso é incrível, campeão! Conta-me tudo. Enquanto Ethan descrevia em detalhe a sua aventura de construção, o Oliver viu a Cheyenne ao fundo, a observar a interação com uma expressão impossível de ler. Os olhares cruzaram-se brevemente pelo ecrã, e a dor que viu nos olhos dela fez-lhe apertar o peito. Voltou a concentrar-se no Ethan, determinado a estar presente para o filho, mesmo com o coração a partir-se, sabendo que a distância entre eles era responsabilidade sua. A chamada durou exatamente 30 minutos. Sentiu a mão da Cheyenne no limite imposto, mas foi o suficiente para reforçar a sua determinação. Após desligar, o Oliver ficou sentado na casa silenciosa, rodeado de memórias da vida familiar que tomara por garantida. No frigorífico, os desenhos da escola do Ethan já começavam a enrolar nas pontas. A caneca da Cheyenne ainda estava na prateleira de escorrer louça, onde ela deixará naquela última manhã. Pegou no telemóvel, escrevendo e apagando várias mensagens antes de finalmente enviar uma que lhe pareceu certa. Obrigado por me deixares falar com ele. Sei que não mereço. Vou começar terapia na próxima semana, não como solução rápida, mas porque preciso de compreender por que magoo as pessoas que mais amo. Leva o tempo que precisares. Estarei aqui, se quando estiveres pronta para falar. A mensagem apareceu como entregue, mas não lida. O Oliver pousou o telemóvel e foi até a janela da cozinha, onde podia ver a mesma lua que brilhava sobre a casa do lago. Algures debaixo daquela lua, a sua família estava a construir uma vida sem ele. A sua única esperança agora era tornar-se alguém digno de fazer parte dessa vida de novo. 2 semanas na casa do lago tinham começado a formar uma rotina. A Cheyenne estava sentada no baloiço do alpendre, observando o nascer do sol a pintar a água em tons de âmbar e rosa. As chamadas semanais do Ethan com Oliver tornaram-se a forma como ela media o tempo, cada uma deixando-a mais confusa sobre os seus sentimentos do que a anterior. O telemóvel estava com o ecrã virado para cima sobre a mesinha ao lado. A última mensagem do Oliver ainda visível. O Ethan mencionou que está com dificuldades a matemática na nova escola. Encontrei alguns tutoriais online que podem ajudar. Achas que podia trabalhar com ele neles na próxima chamada? O Oliver destas mensagens era diferente do homem que ela deixará em Boston, mais atento,
mais centrado nas necessidades do Ethan do que na sua própria culpa. As palavras da irmã ecoavam na mente da Cheyenne. As pessoas podem mudar, mas só se mudarem por si próprias, não apenas para te reconquistar. Dentro de casa, ouviu o Ethan a mexer-se, seguido da voz suave da Aya a oferecer pequeno almoço. A irmã tornará-se o seu alicerce, gerindo as questões práticas enquanto a Cheyenne navegava o deserto emocional da sua nova realidade. A porta de rede rangeu e a Aya surgiu com 2 canecas de café fumegante. Acordaste cedo outra vez. Não consegui dormir, admitiu a Cheyenne, aceitando uma das canecas. Não paro de pensar nas sessões de terapia do Oliver. Ele tinha lhe enviado atualizações breves após cada sessão, sem pedir resposta, apenas a partilhar o seu percurso. A última ressoara particularmente dentro dela. Hoje falamos sobre o abandono do meu pai, sobre como isso me deixou aterrorizado por não ser suficiente. Vejo agora como criei exatamente aquilo que mais temia. A Aya sentou-se na cadeira de balanço ao lado, com uma expressão pensativa. Sabes o que a avó Rose diria sobre esta situação? Que tudo acontece em ciclos, como as estações. Oliver. Cheyenne, desculpa ligar assim. A voz dele estava tensa de emoção. Eu sei que combinamos chamadas programadas, mas aconteceu algo na escola antiga do Ethan e achei que devia saber. O coração dela acelerou. O que se passou? O pai do Michael morreu ontem à noite. Acidente de carro. A mãe dele ligou-me porque não te conseguiu contactar. Disse que o Michael tem perguntado pelo Ethan. A notícia atingiu com força. O Michael e o Ethan eram inseparáveis desde o infantário. Como está o Michael? Mal. O funeral é sábado. O Oliver fez uma pausa. Sei que não é da minha conta sugerir nada, mas, se achares que pode ajudar os 2 rapazes. Vamos, disse a Cheyenne sem hesitar. O Ethan precisa de estar lá para o amigo. A linha ficou em silêncio por um momento. Posso reservar-vos um hotel, ou a nossa casa está vazia a maior parte do tempo agora. Tenho estado em casa do James. A oferta pairou no ar, pesada de implicações. A Cheyenne olhou para a Aya, que acenou encorajadoramente. A casa faz mais sentido, para o Ethan, concordou com relutância. Mas preciso que entendas que isto não muda nada entre nós. Eu sei, respondeu o Oliver depressa. Só, obrigado por me deixares contar-te sobre o Michael. Sei que perdi o direito de fazer parte destas decisões. Depois de desligar, a Cheyenne contou a Aya o que se passava. O rosto da irmã ficou sério. Queres que vá contigo? Não. Preciso de tratar disto sozinha. A Cheyenne andava de um lado para o outro no alpendre. Tenho de perceber como estar no mesmo espaço que o Oliver sem deixar que todos estes sentimentos confusos toldem o meu juízo. Lá dentro, ouviam-se os murmúrios do Ethan a falar dos trabalhos de casa. Aparentemente para ninguém em particular. O som fazia o coração da Cheyenne doer. Ele tinha sido tão corajoso durante tudo aquilo, adaptando-se a cada mudança com uma resiliência que ela própria mal conseguia igualar. Mais tarde, nessa manhã, depois de dar a notícia sobre o Michael ao Ethan, a Cheyenne deu por si a remexer nas caixas que nunca tinham sido totalmente desfeitas. Cada objeto parecia carregar o peso da memória. O álbum de fotografias do casamento, a manta de bebê do Ethan, o apanhador de sonhos que o Oliver ajudara o Ethan a fazer no verão passado. Mãe, o Ethan apareceu à porta, o rosto preocupado. Quando formos para casa por causa do Michael, vamos ficar em casa, tipo, para sempre? A pergunta apanhou-a de surpresa. Não, querido. Vamos só estar lá pelo Michael e pela mãe dele. Eles precisam dos amigos agora. Mas o pai está lá. A voz do Ethan carregava uma nota de esperança que lhe apertou o peito. E ele está diferente agora. Nas chamadas de vídeo, já não parece triste o tempo todo como antes. A Cheyenne sentou-se na cama, batendo com a mão no lugar ao lado. Quando o Ethan se juntou a ela, escolheu as palavras com cuidado. O teu pai está a trabalhar muito para perceber os seus erros e ser melhor. Isso é uma coisa boa. Mas os relacionamentos entre adultos são complicados. Às vezes, a confiança, quando se quebra, demora muito a reconstruir. Como o carro da mãe do Michael, depois do acidente no ano passado. Demorou imenso tempo na oficina, mas depois ficou ainda melhor que antes. A inocência da comparação encheu-lhe os olhos de lágrimas. Algo assim, sim.
Mas as pessoas são mais complicadas do que carros. Nessa noite, enquanto a Cheyenne fazia as malas para a viagem a Boston, a Aya ajudou-a a separar o que precisava de levar do que precisava de deixar para trás, tanto literalmente como emocionalmente. Lembra-te, disse a Aya, dobrando um vestido preto apropriado para o funeral, estás a ir para apoiar o Ethan e o amigo dele. O que acontecer com o Oliver é secundário. Eu sei, a Cheyenne tocou no apanhador de sonhos pendurado junto à janela, mas estar naquela casa outra vez, vê-lo todos os dias. Tenho medo do que isso possa despertar. Talvez não seja algo mau, sugeriu a Aya com suavidade. Já tiveste o teu espaço, lembraste-te de quem é sem ele. Talvez agora seja a altura de veres quem ele está a tornar-se sem ti. Com a noite a cair sobre o lago, a Cheyenne sentou-se com o Ethan no pontão, os pés a balançar na água fresca. As estrelas refletiam-se na superfície, criando a ilusão de espaço infinito acima e abaixo. Mãe, disse o Ethan, sonolento, podemos mostrar ao pai a minha cabana quando voltarmos? Acho que ele ia gostar. A Cheyenne puxou-o para junto de si, inspirando o cheiro do cabelo dele. Vamos ver, querido. Vamos ver. Mais tarde, sozinha no quarto, respondeu finalmente a mensagem do Oliver sobre os tutoriais de matemática. Seria bom para o Ethan. E obrigada por me teres avisado sobre o Michael. Significa muito saber que ainda te preocupas com os amigos dele. Carregou em enviar antes que pudesse pensar demasiado. Depois começou a fazer as malas a sério para o regresso a Boston. O que quer que acontecesse nos dias seguintes ou começaria a curar a família desfeita, ou convenceria Cheyenne de que era hora de deixar ir de vez. O pensamento assustava-a e fortalecia-a em igual medida. As ruas familiares de Boston pareciam diferentes enquanto a Cheyenne conduzia por elas, o Ethan a dormir no banco de trás. Depois de um mês fora, a cidade parecia ao mesmo tempo estranha e dolorosamente familiar, como um sonho meio recordado ao acordar. A casa deles estava silenciosa sob o sol da tarde. O carro do Oliver não estava na entrada. Um bilhete esperava na bancada da cozinha. Reabasteci o frigorífico e preparei as camas. Estarei em casa do James até depois do funeral amanhã. Liga se precisares de alguma coisa. Ao lado, havia um pequeno embrulho, envolvido em papel pardo, com o nome do Ethan. O pai deixou-me alguma coisa, exclamou o Ethan, com os olhos a brilhar enquanto pegava no embrulho. Lá dentro estava um conjunto de novos cromos de baseball, incluindo alguns raros que ele queria há tempos, com uma nota. Para substituir os que se molharam na tua mochila no mês passado. Com amor, o pai. A atenção ao detalhe, lembrar-se de algo que o Ethan mencionara de passagem durante uma chamada de vídeo, apertou-lhe a garganta. Era este o Oliver por quem ela se apaixonara. O homem que reparava nos pequenos pormenores e agia sobre eles. O funeral, no dia seguinte, foi tão difícil como esperado. O Michael agarrou-se ao Ethan como a um salva-vidas. 2 meninos de 8 anos a tentar entender um mundo que, de repente, fazia menos sentido. A Cheyenne ficou ao lado da mãe do Michael, oferecendo apoio silencioso, enquanto Oliver mantinha uma distância respeitosa, presente para o Ethan, mas cuidadoso para não invadir o espaço da Cheyenne. Só na recepção é que o Oliver se aproximou dela, com uma expressão incerta. Obrigado por o teres trazido, disse suavemente. O Michael precisava mesmo do amigo hoje. A Cheyenne acenou, observando os rapazes reunidos num canto com outros colegas. Como é que estás, a sério? As sessões de terapia são difíceis, admitiu Oliver, mas necessárias. Tenho aprendido coisas sobre mim que gostava de ter entendido há anos. Fez uma pausa e acrescentou. Também tenho estado a encontrar-me com um conselheiro cultural. Alguém que ajuda pessoas não nativas a compreender e respeitar as tradições indígenas. Devia tê-lo feito quando nos casamos. A revelação surpreendeu-a. Por que agora? Porque percebo finalmente que aquilo que quase destruí não foi só o nosso casamento, mas a tua ligação à tua herança. A tua comunidade. Tratei a nossa relação como se existisse apenas entre nós, quando tu sempre soubeste que fazia parte de algo maior. Antes que pudesse responder, o Ethan correu até eles. Mãe, podemos mostrar ao pai as fotos da minha cabana? Por favor. O momento estendeu-se, pesado de possibilidades. Finalmente, a Cheyenne acenou. Por que não vens cá a casa depois da recepção?
Podemos mostrar-te tudo o que o Ethan fez no lago. Mais tarde nessa noite, enquanto observava o Oliver e o Ethan a rever fotos e vídeos da cabana, a Cheyenne sentiu algo mudar dentro de si. A dor ainda estava lá, mas tinha assumido uma nova forma. Tornará-se mais suportável. A estrutura está mesmo sólida, dizia o Oliver, analisando uma imagem em pormenor da base da cabana. Usaste a formação natural das árvores. Isso é genial, campeão. A tia Aya ajudou-me a perceber como trabalhar com a natureza em vez de contra ela, explicou Ethan, orgulhoso. Ela diz que era isso que os antepassados dela faziam. Os olhos do Oliver encontraram os da Cheyenne do outro lado da sala. A tua tia é muito sábia. Às vezes, as coisas mais fortes que construímos são as que respeitam o que já lá está. O duplo sentido não lhe passou despercebido. Depois de o Ethan se deitar, os dois ficaram na cozinha, o mesmo espaço onde o mundo deles se tinha desfeito há um mês. O silêncio entre eles agora sentia-se diferente, menos zangado, mais contemplativo. Tenho pensado no que disseste na tua última atualização da terapia, começou a Cheyenne, sobre criares aquilo que mais temias. O Oliver acenou com a cabeça, as mãos envoltas numa chávena de chá que nem tinha provado. Tinha tanto medo de não ser suficiente que me transformei exatamente nisso. Alguém que traiu a sua família. A ironia seria engraçada, se não fosse tão dolorosa. Quando começou? Perguntou ela. Não a Lauren, mas esse sentimento de não ser suficiente. Ele ponderou a pergunta cuidadosamente. Acho que foi gradual. Cada vez que a promoção falhava. Cada vez que ouvia-te a ti e ao Ethan a falar sobre a vossa cultura e me sentia um estranho. Cada vez que alguém me confundia com o padrasto dele, em vez do pai. Fui acumulando tudo em vez de falar contigo. Mas eu estava lá, disse a Cheyenne, a voz a fraquejar. Eu teria ouvido. Eu sei. Mas admitir esses medos parecia o mesmo que prová-los verdadeiros. Ele encontrou o olhar dela. Não te estou a dizer isto para arranjar desculpas. Nada desculpa o que fiz. Só quero que saibas que agora entendo por que fiz aquelas escolhas. Para que nunca mais as volte a fazer. A chuva começara a cair lá fora, tamborilando contra as janelas num ritmo familiar. A Cheyenne deu por si a lembrar-se de outras noites de chuva naquela cozinha. A dançar com Ethan enquanto faziam bolachas. O Oliver a ensinar-lhes canções britânicas ridículas sobre a chuva. Os três a construir uma cabana de mantas quando faltou a luz durante uma tempestade. Eu não posso simplesmente voltar, disse ela finalmente. Muita coisa mudou. Eu sei, respondeu o Oliver, com voz suave. Não te estou a pedir isso. Só quero uma oportunidade para te mostrar quem estou a tornar-me. Mesmo que demore meses ou anos. Mesmo que nunca volte a ser como era antes. E se não voltar? Perguntou ela. E se eu decidir que nunca mais consigo confiar em ti? Então, mesmo assim, serei um pai melhor para o Ethan. E um homem melhor, por ter feito o trabalho. A tua partida não foi só para me castigar. Foi para te respeitares. E agora entendo isso. A Cheyenne levantou-se e foi até a janela. O seu reflexo sobrepunha-se ao vidro molhado, criando uma imagem dupla, etérea. Quando a minha avó me ensinava sobre as nossas tradições, ela dizia sempre que a cura não é apagar cicatrizes. É entender a história que elas contam. E que história contam as nossas cicatrizes? Ainda não sei, respondeu ela, virando-se para ele. Mas acho que estou pronta para descobrir. Na manhã seguinte, lentamente, enquanto a Cheyenne e o Ethan se preparavam para regressar à casa do lago, o Oliver ajudou a carregar o carro. O adeus foi diferente do da última vez. Menos final. Mais como o fecho de um capítulo antes de começar outro. O pai pode vir ver a minha cabana um dia? Perguntou o Ethan, enquanto saíam da entrada. A verdadeira, não só as fotos. A Cheyenne olhou pelo retrovisor, vendo a figura do Oliver a tornar-se mais pequena. Talvez, querido, quando for o momento certo. Enquanto conduzia para norte, a cidade a dar lugar novamente às florestas, a Cheyenne pensava nas palavras da avó sobre ciclos e estações. Talvez o amor, como a terra, também tivesse as suas próprias estações, de crescimento, de morte e de renovação. E talvez o segredo não fosse forçar essas estações a mudar, mas compreender o que cada uma tinha para ensinar. Quando chegaram à casa do lago,
A Aya esperava com café fresco e perguntas nos olhos. A Cheyenne abraçou a irmã com força. Depois observou o Ethan a correr para verificar a sua cabana. Então, perguntou a Aya. Simplesmente. A Cheyenne inspirou profundamente o ar com cheiro a pinho. Acho que a cura é possível. Não fácil. Nem rápida. Mas possível. Como o lago depois de uma tempestade, assentiu a Aya. As águas têm de se acalmar ao seu próprio ritmo. Nessa noite, a Cheyenne sentou-se no pontão com os pés na água fresca. Escreveu uma mensagem ao Oliver. O Ethan tem razão. Um dia devias ver a cabana ao vivo. Quando os dois estivermos prontos. Até lá, continua o trabalho. Eu também o farei. O lago refletia o pôr do sol em tons vivos de laranja e púrpura, a superfície quebrada ocasionalmente por peixes a saltar. Cada ondulação espalhava-se em círculos concêntricos, como as ondas de mudança que tinham transformado as suas vidas. Mas por baixo dessas ondulações, as águas profundas permaneciam, guardando memórias do que foi e possibilidades do que poderia ser. A voz do Ethan chamou da margem, entusiasmado com algo que acabará de descobrir. Quando a Cheyenne se levantou para ir ter com ele, sentiu algo assentar no seu coração. Não era perdão. Ainda não. Mas era a primeira semente subtil, a enraizar-se num solo fertilizado pela verdade, pelo crescimento e pela coragem de enfrentar qualquer estação que viesse a seguir. Fim. Com base na intensa jornada emocional de Cheyenne e Oliver, emerge uma reflexão profunda. Num relacionamento marcado pela traição, o que pesa mais na decisão de dar uma segunda oportunidade? As ações de mudança verdadeira demonstradas com o tempo, ou as memórias da confiança quebrada? Quando o arrependimento parece genuíno, e há uma criança envolvida, como se equilibra o desejo de proteger o próprio coração com a possibilidade de reconstruir algo potencialmente mais forte?